É uma repórter sênior da BBC sobre o Irã, Ghonchy Habibiazad, uma repórter sênior da BBC, exposta como uma ativista da oposição, depois que uma importante jornalista da emissora gerou indignação ao publicar uma citação pedindo que o Irã fosse bombardeado com armas nucleares. Ela foi revelada como uma ativista dedicada à mudança de regime, cuja carreira foi lançada por uma rede de propaganda fundada pela CIA. Permanecem sérias dúvidas sobre o processo editorial da BBC. Então essa repórter citou um iraniano aleatório pedindo que o Irã fosse bombardeado com armas nucleares, basicamente fabricando consentimento para o uso de uma arma nuclear contra o Irã. E então, Wyatt, você está de lado. Sim, isso continua a dizer por toda vez que diz câmera. Não tenho certeza do porquê. Não vou trocar as câmeras de novo. Acabei de configurá-lo para vertical. É isso que estamos fazendo hoje. Quem diabos é essa? Ela parece menos experiente do que nós, digamos assim, mas está listada como correspondente sênior da BBC. Quem é essa figura suspeita? O que está acontecendo? Bem, ela é uma mulher de 27 anos, que depois de apenas 4 anos foi nomeada repórter sênior na BBC, o que é um cargo bastante prestigioso. A maioria dos jornalistas que trabalham na BBC nunca chega a esse nível, então é algo reservado, quase como uma posição de trajetória gerencial. Envolve decisões editoriais, e ela foi colocada nesse tipo de cargo editorial sênior depois de apenas 4 anos no jornalismo. Agora, eu procurei uma vaga semelhante, de repórter sênior na BBC, e descobri que o requisito mínimo era de 8 a 10 anos de experiência na área de jornalismo. Ela tem menos da metade disso. Então, sabe, é uma ótima pergunta. Como ela chegou a essa posição? A realidade parece ser, ela foi basicamente escolhida a dedo para inserir um monte de supostas citações de iranianos no discurso público. Ela foi escolhida, obviamente, porque cresceu no Irã, fala o idioma, e pode ser uma sopradora de protestos muito mais eficaz do que alguém como sua colega que expusemos anteriormente. Uma mulher chamada Deepa Parente, que supostamente é francesa. Acho que ela mora na França, mas até onde sei, não é falante nativa de francês. Ela é uma mulher indiana que se casou com um francês e adotou o sobrenome Parente, ou Parente, como ela gosta de dizer em entrevistas. Ela era uma blogueira de moda na Índia, que apareceu basicamente para inflar todos esses números de mortos dos chamados protestos, que na verdade foram motins de mudança de regime. Foi ela quem divulgou o número de 30 mil mortos, que Trump agora aumentou para 45 mil. Ela basicamente multiplicou o número real de mortos por 10. E ela surgiu do nada no The Guardian. Acontece que ela colaborou com essa mulher, Habibiazad. Eles parecem uns caras maus quando você os ouve no podcast. Aliás, ela deletou a conta do Twitter depois que você a expôs. Mas ela colaborou com essa mulher, Habibiazad, que, como você pode ver aqui, citou um artigo aleatório do Reddit iraniano. A pessoa disse algo como: sobre eles atacarem a infraestrutura de energia, usarem uma bomba atômica ou arrasarem o Irã. Minha reação sincera é que estou bem com todas essas opções. E então a BBC apagou discretamente essa citação. Mas você descobriu que essa mulher, Habibi Gonshayazad, vinha sendo uma ativista dedicada à mudança de regime há anos. Exatamente. Tudo isso começou ontem, quando a conta Z-Squirrel e algumas outras contas anti-imperialistas perceberam que essa citação havia sido lavada pela BBC. Uma citação horrível de um suposto iraniano convidando os Estados Unidos a lançarem uma bomba nuclear em seu próprio país. Várias perguntas foram feitas. Essa pessoa é realmente iraniana? Ela realmente existe? Ou é apenas fruto da imaginação de mais um repórter da BBC obcecado por mudança de regime? Excelente questão. BBC reporters' imagination? Is this a real person? And rather than addressing any of these questions,
E em vez de responder a qualquer uma dessas perguntas, Habibi Azad optou por alterar a citação sem dar qualquer explicação ou oferecer qualquer motivo para ter feito isso. Ela mudou para algo muito mais inócuo, muito menos chocante. Nenhuma explicação. E então essa autora, Gauche Habibi Azad, começou a bloquear pessoas em todas as redes sociais que estavam apontando que isso era uma falta de ética jornalística grave, que ou ela inventou a fonte da citação, ou, no matter like the lacknulor contra o próprio Pastem, e tentando fabricar consentimento por isso. E bloquear. Isso não é sua polícia MTC. Bem, Então, eles só deveriam bloquear usuários de redes sociais em circunstâncias extremas de assédio pessoal. Não é para ser, de acordo com as diretrizes da política deles, uma forma de reagir a críticas legítimas, o que claramente é o caso aqui. Isso já se espalhou por toda parte. Este artigo, que eu montei ontem à noite e hoje de manhã, praticamente viralizou. Várias postagens apontando isso também viralizaram. A mulher em questão, Habibi Azad, meio que trancou suas redes sociais. Ela não postou mais nada desde então. O LinkedIn dela foi excluído. Então eles estão fazendo a mesma coisa que a Deepa Parent fez da última vez, que é basicamente sumir, se recusando a lidar com a situação. Imagino que em alguns dias ela começará a repostar tweets de colegas, meio que insinuando que isso é de alguma forma sexista, ou que, sabe, somos pessoas ruins por apontar isso. Mas a realidade é que sim, essa mulher, desde o início, imediatamente após se formar em uma universidade pública, com um curso de 4 anos na Universidade de Teherã, uma universidade muito prestigiada no Irã, logo depois de ter recebido dezenas de milhares de dólares em mensalidades pagas pelos contribuintes iranianos, mudou-se para o exterior e começou a trabalhar em uma subsidiária da Radio Free Europe Radio Liberty, que é um posto de propaganda fundado pela CIA e que foi abertamente descrito como um esforço para subverter o comunismo, para subverter a União Soviética, quando foi criado em 1949 por Allen Dulles. Foi lá que ela fez seu estágio em jornalismo, depois de se formar. Ela fez um mestrado de 1 ano em jornalismo e depois disso deslanchou, certo? Ela estava trabalhando para a EFE e também para uma rede de oposição iraniana chamada Manjar TV. Se você entrar na página deles nos canais do YouTube e olhar os vídeos que tem lá, basicamente parece uma galeria de família das reuniões dos Pahlavi, apenas uma série de fotos de Reza Pahlavi de diferentes ângulos, parecendo inspirador. Isso representa cerca de 50% do conteúdo que produzem. Então veja bem, ela estava simultaneamente trabalhando para um veículo de propaganda do governo dos Estados Unidos, fundado pela CIA, e para um canal de oposição anti-Irã. Depois, quando ela se envolveu nos protestos Mulher, Vida, Liberdade, que rapidamente se transformaram em tumultos no Irã em 2022, aquilo pareceu ser o grande momento da carreira dela. Sabe, aparentemente a BBC analisou o material dessa mulher, o que ela produziu, e pelo visto, gostaram do que viram, porque decidiram trazê-la para a equipe do Verify, depois do trabalho dela documentando esses protestos, suavizando-os e fazendo com que parecessem menos violentos do que realmente foram. A grande virada, pelo que pude perceber, veio depois de uma colaboração que ela fez com Deepa Parent, na qual afirmaram falsamente que a Basij, uma espécie de força paramilitar no Irã, ligada ao governo, estava atirando em manifestantes mulheres nos genitais porque eram homens sexualmente frustrados, e que essa era a forma que encontravam de descontar isso nas mulheres nas ruas. É uma história absurda. Elas incluíram algumas evidências, como fotos de pessoas que haviam sido atingidas por balas de chumbo. Parecia que certamente não havia pessoas baleadas em nenhuma área próxima aos genitais.
Não há fotos que mostrem nada parecido com isso. Existem 3 fotos mostrando que alguém no Irã, durante esse período, foi atingido por chumbo grosso, mas elas não fornecem nenhuma evidência para as alegações horríveis apresentadas na manchete. Isso nunca foi mencionado na entrevista que descrevi, em que Deepa Parent e Gauti Habibizadeh meio que relembram como foi montar esse artigo. Em vez disso, eles descrevem como basicamente apenas interagiram com essa rede de médicos, essa rede suspeita de médicos. E é um grupo que já cobrimos antes em nossa reportagem anterior sobre Deepa Parent. É uma rede ligada a monarquistas, composta por dezenas de supostos médicos no Irã, que esteve por trás de algumas das alegações mais incendiárias, citações absurdas e narrativas que surgiram na imprensa ocidental durante todo esse momento pós-janeiro no Irã. Essa suposta rede de médicos foi responsável, antes de tudo, pelo número de mortes absurdo. 30 mil pessoas supostamente mortas por armas de fogo em 2 dias pela polícia iraniana. Foi daí que veio esse número. E agora percebo, enquanto escrevo este relatório, que também foi daí que surgiu a alegação de que as forças de segurança iranianas estariam mirando em mulheres, atirando em seus órgãos genitais. Então, basicamente, é uma fábrica de desinformação. Uma linha de montagem que foi montada. E pessoas como Deepa Parent e Gauti Habibizadeh são meio que os escravos assalariados sem mente, apenas produzindo esse material no fim da linha de montagem e despejando-o na cara do público ocidental. E nesse sentido, faz até sentido porque eles escolheriam idiotas sem experiência. Eles não querem jornalistas legítimos que realmente façam a devida diligência necessária para trabalhar em uma matéria como essa, que entrem e digam: ok, bem, temos pessoas que... Porque, Max, você e eu já trabalhamos em uma matéria assim antes, em que ouvimos coisas muito horríveis, e dissemos: ok, bem, temos fontes sobre isso. Nós recusamos publicar aquele artigo porque não conseguimos verificar se uma de nossas fontes não estava sendo motivada ideologicamente ao dizer aquilo. É isso que o jornalismo deveria ser. E para mim, provavelmente, é por isso que essas pessoas foram elevadas a essas posições de autoridade. Porque quem toma as decisões na BBC entende que elas não sabem de nada, que são idiotas. São jovens de 20 e poucos anos que escolheram essa área porque parecia algo para fazer, algo divertido. Deepa Parent, uma blogueira de moda, ela gosta de escrever sobre vestidos. E então, alguns anos depois, ela é jogada no meio de uma nova Guerra Fria. Isso não inspira muita confiança, mas acho que esse é meio que o ponto. E Deepa Parent foi subsidiada por Pierre Omidyar, bilionário ligado a mudanças de regime e com conexões com a CIA, por meio de uma organização intermediária do The Guardian, chamada Humanity United. Se você olhar os artigos dela, pode ver no canto superior esquerdo que uma ONG chamada Humanity United os patrocina, e essa ONG é de Omidyar. Ela é administrada pela esposa dele. Portanto, o próprio The Guardian tem muito a explicar, assim como a BBC. Por violar suas próprias práticas de contratação declaradas, violar sua própria política editorial e, em seguida, violar diretrizes editoriais estabelecidas ao editar discretamente uma citação aleatória, fabricar consentimento para bombardear o Irã e suavizar o conteúdo, sem reconhecer isso de forma alguma. É um grande escândalo. E isso mostra o que a BBC vem fazendo no Irã por meio da BBC Pérsia. É um mecanismo sofisticado de propaganda para mudança de regime, operado sob os auspícios do Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, basicamente a versão britânica do Departamento de Estado, que por sua vez se conecta ao MI6. Você sabe, existe aquela rede de mudança de regime de linha dura, monarquista, meio amadora, o Irã International, que parece estar praticamente sob controle de Israel neste momento. Mas a BBC Pérsia, essa é a ala sofisticada, e o principal braço em inglês da BBC contratou essa ativista monarquista, como você revelou, como sua correspondente sênior, que disse White que só entrevista ativistas da oposição.
interviews opposition activists? Didn't she say that? Ela não disse isso abertamente em um artigo que publicou no site da BBC. A segunda frase descrevia a reação dos iranianos à queda do jato dos Estados Unidos. Vou ler o primeiro parágrafo para você. Tenho perguntado a alguns dos meus contatos dentro do Irã o que eles pensam sobre a queda do jato americano. Todos com quem falei são contra o atual regime. E veja, você viu os vídeos dessas marchas acontecendo todas as noites por todo o Irã. Milhões de pessoas nas ruas, Chelsea Times, contra o atual Ilural-Hazar. Os tuas stories ginit hilaniu, boar diarhais, indiscriminadamente. Mas o que estou tentando enfatizar aqui? Você entende como é difícil interagir apenas com iranianos que odeiam o próprio governo? É preciso se esforçar muito para isso. Existem dezenas de milhões de iranianos que apoiam o governo. Para conhecer apenas pessoas que são contra o atual regime, você precisa estar extremamente isolado socialmente, vivendo em uma bolha de extrema riqueza, ou então se afastar e se isolar deliberadamente da maioria do povo iraniano. É uma acusação contundente. Mostra exatamente com quem ela está falando, exatamente de que perspectiva você está recebendo as informações. Você nunca vai ouvir ninguém que apoie o governo, porque não dá. Ela se recusa a interagir com qualquer um deles. Então isso não é jornalismo, é propaganda. Isso é lavar pontos de discussão sobre mudança de regime. Isso é lavar propaganda de guerra. E isso realmente chega ao cerne do propósito, como você mencionou, de grupos como a BBC Persian, que são diretamente administrados pelo Ministério das Relações Exteriores britânico e intimamente ligados aos serviços de inteligência do Reino Unido. Então, acho que isso é uma perfeita destilação de como a indústria da propaganda de guerra opera e de como ela trabalha para fabricar consentimento para o que de outra forma seria uma guerra extremamente impopular. Isso remete ao que você e Aaron estavam discutindo anteriormente sobre a responsabilidade de proteger. Se você conseguir convencer o público ocidental de que os iranianos odeiam tanto seu governo, que estão dispostos a suportar uma explosão nuclear em suas próprias casas, bem, então por que não dar a eles o que querem? Bem, isso é um trabalho jornalístico fantástico, Wyatt. Realmente destaca a importância da mídia independente em um momento em que os veículos estatais, meios de propaganda estatal como a BBC, veículos tradicionais pseudo-progressistas como The Guardian e praticamente toda a mídia ocidental estão se revelando. Podemos ver o fracasso deles na forma como estão tentando correr atrás do prejuízo. Se voltarmos às nossas entrevistas com o professor Mohammad Marandi, que é tão difamado pela mídia ocidental enquanto desmonta seus entrevistadores, ele alertou sobre todas as consequências de iniciar uma guerra contra o Irã, com total precisão, aqui e em tantos outros canais independentes e contra-hegemônicos. Tudo o que ele previu se concretizou. Mas não víamos isso vindo desses veículos. E agora a BBC está fabricando consentimento para um ataque nuclear ao Irã e violando todas as suas políticas editoriais. Essas redes estão infestadas de ativistas da oposição monarquista, se passando por repórteres. E é exatamente como expusemos durante o genocídio em Gaza, trabalhando sob Jeffrey Gettleman, o repórter desonrado do New York Times, responsável por Screams Without Words. Aquele artigo desacreditado e desmentido que promovia a farsa do suposto estupro em massa pelo Hamas, em 7 de outubro, estampado na capa do New York Times. Quem trabalhava diretamente sob ele? Não era uma israelense pró-genocídio sem experiência em reportagem? Anat Schwartz. E então a demitiram discretamente. A BBC vai aplicar alguma consequência a essa repórter? Duvido. Mas por meio da sua reportagem e da sua análise aqui, cada vez mais pessoas podem realmente ver como a coisa funciona nos bastidores.